E aí, povos e povas de meu coração, quem vos fala aqui é a Merlin, né? Quem vos fala aqui né? Quem vos fala é a Merlin. Eu estou aqui hoje aí, sou professora de design, estou dando continuidade ao material aí de aula de designer de objetos 3D, ok? Hoje Estamos caminhando aos poucos, mas logo logo a gente já vai estar aí fazendo os nossos objetos. Tenham paciência, como eu falei. Temos que ter paciência para a gente conseguir caminhar aí aos poucos, para não restar e nem sobrar nenhum tipo de dúvida quanto aos nossos objetos, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula de objetos 3D. Vamos lá, vamos iniciar então. Vamos lá. Vamos iniciar com manipulando os objetos, né? Eu acho que, pelo que vocês já viram um pouco, vocês já devem estar entendidos um pouco disso. Então vamos lá. Imagine que você está diante de uma mesa com uma caixinha cheia de peças com formas simples, como cubos, cilindros e cones, etc. No capítulo anterior, você aprendeu a arte de olhar a mesa e deslocar o seu ponto de vista para achar um ponto mais interessante a ser observado. Lembra, gente, o 5? A gente apertar o 5, a gente... ou não, 5 não. Na verdade, são todos os botões, né, de numéricos. A gente vê aí vários tipos de câmeras. Isso chamamos Orbit. Agora você vai aprender a pegar os objetos com as mãos, trocá-los de lugar, rotacioná-los e alterar as dimensões deles. Vamos lá. Selecionando os objetos. A vida não se resume em orbitar objetos e dar mais e menos um. Vamos aprender alguns comandos para manipular os objetos. Abra o Blender e, se já estiver aberto, feche-o e abra novamente. Assim a cena estará fresquinha e sem alterações. Ou vocês podem dar um Ctrl N, que vai estar aí reiniciando o seu Blender, melhor que fechar, né? Uma vez que ele esteja aberto, vamos selecionar o objeto, porque se não selecionar ele, como manipularemos, né? Parece piada, mas é muito comum a pessoa ativar os comandos de agarrar, rotacionar e etc. sem ter selecionado o objeto e não entender o porquê as coisas não estão funcionando. Verdade, inclusive isso acontece comigo algumas vezes. Antes de mais nada, é importantíssimo que você saiba da necessidade da seta do mouse estar no lugar certo ao se trabalhar com os comandos básicos. Nesse caso, o lugar certo se traduz no 3D do Windows, ou seja, a parte cinza da imagem acima. Cuide para a seta do mouse não ficar nas partes vermelhas com a sutil inscrição aqui não. A gente está vendo aqui, ó, aqui não, tem que estar no 3D. Então vamos lá. Um objeto selecionado é aquele que tem uma linha alaranjada em torno de si. Observe o cubo. Se ele tem uma linha alaranjada no contorno, significa que está selecionado. Caso não tenha, é necessário selecioná-lo. Para selecionar o objeto, mova a seta do mouse mais ou menos ao centro do cubo, ok? Clique no botão direito do mouse. Se o objeto ficar margeado com linhas laranjas, ele estará aí selecionado. Como a gente viu, ó, o meu já está selecionado, né? Esse aqui é um exemplo, né? Meio que um cabinho que eu criei aqui para a nossa videoaula de hoje. A gente vai ver um exemplo aí. Tá aqui, ó. Aqui ele está selecionado, viram? E para desselecionar a gente aperta o A. A gente vai ver na frente aí, ó. Selecionado. Não está selecionado. Selecionado. Tá selecionado. Aparece aqui nas bordinhas uma linha laranja. Vamos voltar. Perceba bem a diferença entre um objeto que não está selecionado à esquerda e o que está selecionado à direita. Veja a característica marcante da linha laranja, como vocês estão vendo aqui, como eu mostrei para vocês no Blender. E para desselecionar, foi o que eu falei, simples, pressione a tecla A, assim a linha laranja sumirá e o objeto não estará mais selecionado. Observação: para o efeito de treinamento, experimente selecionar botão direito do mouse e desselecionar com a tecla A o objeto diversas vezes até compreender bem o que está acontecendo, entenderam? Tecla A, desseleciona, e o botão direito sempre é o que eu falo para vocês,
o botão direito sempre no mouse, no Blender, que a gente usa para selecionar. Vamos lá. Agarrando e movendo objetos. Vamos lá. Você deve estar se perguntando que negócio é esse de agarrar o objeto, não é mesmo? Pois bem, a maioria dos programas de computação gráfica tridimensional utilizam o comando moving, que em português significa mover. No caso, só o Blender é usado o comando grab, que em português significa agarrar. Como explanado anteriormente, ao selecionar o objeto ele fica margeado por uma linha laranja. Mas não apenas isto. No centro do objeto aparece um desenho com 3 eixos, um de cada cor. Se lembrarmos o capítulo anterior, veremos que esses eixos coloridos compõem-se o padrão que vocês já sabem, a gente já estudou isso e muito. Eixo vermelho, eixo verde e eixo azul. A chave de movimentação está justamente nos eixos. Vamos aprender a forma mais simples de deslocar o objeto no espaço. Antes de tudo, para mover um objeto, você precisa selecioná-lo. Para selecioná-lo, você precisa arrastar a seta do mouse até que ela fique mais ou menos no centro. Uma vez que esteja ao centro, clique no botão direito com o botão direito. Ao fazer isso, a linha laranja aparece em volta do objeto e os eixos ao centro. Essa parte é meio xarope, mas é necessário. Escolha o eixo ao qual você pretende deslocar o objeto, nesse caso o eixo Y. Em seguida, mova a seta do mouse sobre ele. É importante que a seta fique posicionada com mais ênfase no eixo que você deseja. Evite aproximá-la do centro das coordenadas para evitar a seleção de um eixo indesejável. Uma vez que a seta esteja posicionada, clique no botão esquerdo do mouse e não a solte. Isso mesmo, não a solte. Caso contrário, você não deslocará nada. Agora que você travou o deslocamento do eixo Y, só vai conseguir movimentar nas direções que o eixo apontar. Direções porque você pode deslocar tanto para o lado o lado que a seta do eixo aponta, como para o lado oposto dela. Desloque até a posição pretendida e uma vez que chegá-la, apenas solte o botão esquerdo do mouse que o objeto se conserva para nesta posição. Ó. Temos aqui movimento respeitando o eixo X, movimento respeitando o eixo Y, o movimento respeitando o eixo Z. Ó. Como a gente está vendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eixo Y. A gente tem aqui também, caso vocês se confundam, eixo Y, eixo Y, eixo Z e eixo X aqui, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Viram? Respectivamente o contrário, viram? Aqui para frente, para trás. Aqui também, ó, eixo Z para cima e para baixo. E o eixo Y para frente e para trás. Deixa eu fazer aqui que estava no meio direitinho. Pronto. Vamos dar continuidade aí. A mesma situação vale para os outros eixos, como eu mostrei para vocês. Siga os passos descritos anteriormente e altere o eixo para testar o comando de deslocamento, ou seja, o X, o Y e o Z. Veja nas imagens acima que existe, a gente já viu, quadros aplicados na posição de seta do mouse em cada situação. A posição delas está bem clara em relação aos eixos que será deslocado. Se eu quiser deslocar livremente em todos os eixos sem escolher um, será que é possível? É sim possível. Basta a gente fazer isso aqui, ó. Movimentação em todos os eixos, olha. A única coisa que precisará fazer é chegar com a seta do mouse no centro do eixo e repetir o processo descrito anteriormente, ou seja, selecione um objeto, clique sem soltar, arraste até onde desejar, só então solte. Para facilitar ainda mais a compreensão
da ferramenta de deslocamento e já preparando o terreno para a próxima explicação, vamos lançar mão de uma pequena analogia. Com certeza, você deve conhecer uma iguaria do sul do Brasil chamada churrasco. Adoro churrasco. Pois bem, churrasco é um prato que, para ser preparado da forma clássica, necessita de espeto. Nada melhor para ilustrar o sistema de movimentação por eixo do que o espeto. Vejam aqui, ó. Digamos aqui, foi o que eu fiz. Eu fiz, no caso, o espeto no eixo X, no eixo Y. Eu fiz ali para mostrar para vocês. Eu fiz como se fosse uma estaca ali, um palito, né? Eu fiz ali para vocês terem ideia. O espeto X, temos aqui, ó, digamos assim, o nosso cubinho, um bocado de cubo. O espeto Y e o espeto Z. Aqui nós temos 3: espeto X, espeto Y e o espeto Z. Vemos aqui, ó, como se fosse, lembra, isso aqui é uma primitiva 3D. Como esse material não trata, né, de culinária, vamos substituir a carne por algo mais coerente com o nosso propósito. A primitiva cube é o que eu fiz aqui, né? Uma vez que você espetou o seu cube, poderá deslocá-lo seguindo do eixo rumo à ponta do espeto, tanto indo para a ponta quanto voltando, ok? Mas como o cube é feito de um material sólido, ele não poderá ser deslocado e, respectivamente, não pode nem para cima e nem para baixo. Ou seja, gente, isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, temos aqui o nosso cubo e aqui temos, ó, o nosso espeto, né? Aqui, ó, para frente. O meu cubo não tá, o meu espeto não tá tão correto, né? Lembra que a gente aprendeu a virar a câmera do objeto com a bolinha do mouse? Ó, viram? Zoom com a bolinha do mouse também, viram? Vamos lá. Então a gente viu, ó, pra frente, tirando, voltando, pra cima. Não pode, a gente só pode fazer isso aqui, ó. É o que ele tá dizendo, não pode pra frente. Pra frente pode, pra trás pode. Pra cima e pros lados não pode, porque o nosso palito não permite. No caso, ele não permitiria, senão não teria sentido algum, ó. Como é que o palito vai, né? Como é que o nosso churrasco vai sair pros lados, né? Então vamos lá. Vamos lá. O mesmo com os outros ângulos, eixos, né? Mas você só vai entender bem esse conceito quando ver ele funcionando no Blender. Existe uma forma de mover os objetos lançando mão de uma tecla de atalho. E alguns casos, ou para aqueles que trabalham com o programa há mais tempo, essa é a forma ideal de ativar o Grab, isso porque depende da forma que você trabalha com movimentação de objeto ou eixos aparecem nele, acabam por atrapalhar. Por isso, antes de aprendermos a forma de trabalho com a tecla de atalho, vamos desativar o eixo de movimentação 3D Manipulator e Widgets. Então vamos lá, ó, aqui, gente, temos aqui, ó, para desativar o 3D Manipulator Widget, basta clicar no ícone dos eixos que aparecem na parte inferior do 3D. Ao desabilitar o 3D Manipulation Widgets, os eixos do objeto sumirão e onde haverá vários ícones restará apenas um. Agora você poderá mover o objeto com a tecla Tab. Isso aqui, gente, ó. Viram? Vamos lá.
Os passos 1, 2 e 3 já foram abordados nos exemplos anteriores. Vamos seguir a partir do próximo. Temos aqui, ó, o 1, arraste a seta sobre o objeto, clique no botão direito. Se aparecer uma linha alaranjada em torno, você pode selecionar. O objeto foi selecionado. Agora chegou a parte mais interessante, é onde a gente vai aprender a fazer isso, né, mover com as teclas de atalho. Ó. Pressione a tecla G para ativar o Grab. Observe que as linhas externas ficaram brancas. Pressione a tecla referente ao eixo, ou seja, Y, X ou Z, né? Observe a linha de referência do eixo que aparecerá. Arraste o mouse para a direção do deslocamento. Eu prefiro, sinceramente, fazer isso pelas setas. Quando chegar ao ponto pretendido, clique com o botão esquerdo do mouse. Eu vou mostrar isso aqui, gente, ó. A gente ativa com a letra G. Viram? Opa, mas aqui. Daí. A gente ativa com a letra G. Ó, voltou. A gente ativa com a letra G. Ativamos, não mexe no mouse. A gente escolhe o eixo que a gente quer, digamos assim, que eu quero o eixo Y. Ó, aparece a linha verde que tem aqui, vocês estão vendo. E logo mais a gente vai estar apenas movendo, ó, movendo o nosso cubo ou o nosso churrasco, né? Depois de você escolher o local que você deseja, basta você clicar, que já fica no lugar que a gente deseja, ok? Vamos lá. Bem, a gente já viu, ó, aqui mora grande diferença em relação ao método de 3D manipulador. Ao invés de clicar na seta correspondente aos eixos, que foi o que a gente viu, ao ser deslocado, você pressiona G, que é de grab, ou seja, você agarra o objeto. Se você mover o mouse, verá que o objeto acompanhará a seta aonde quer que ela vá, afinal você agarrou. Note que a linha que envolve o cubo muda de cor, passando de laranja para branca. Isso significa que o comando está ativo. Agora é a hora de selecionar o eixo ao qual ele se deslocará. Neste caso, o eixo Y foi escolhido. Ao pressionar a tecla relativa ao eixo Y, uma linha verde claro corta o objeto. Ela foi o que eu mostrei para vocês. Ou a linha correspondente ao eixo. Por exemplo, se você escolher o eixo Z, ele vai ficar vermelho. Se você escolher o outro eixo, ele vai ficar azul. Ela funciona como um espeto que trava a movimentação do objeto ao eixo escolhido. Nesse momento, se você mover o mouse, ela vai respeitar apenas o eixo escolhido, não saindo da rota. Lembrando isso. Para ter mais controle sobre o deslocamento, procure mover o mouse em uma direção parecida com o eixo. Quando chegar no ponto desejado, basta clicar no botão esquerdo do mouse e o objeto ficará lá. É isso aí. Para cancelar o comando G, basta selecionar o ESC do teclado de vocês. Se você mover um ponto indesejado ou um comando undo que pode ser acionado, use o comando undo que pode ser acionado com Ctrl Z, ou seja, no desfazer, né, gente? Ctrl Z é nada mais, nada menos que a tecla de atalho de todos os programas, pelo menos que eu acho, que eu saiba, né, de Photoshop 3D, para desfazer qualquer alteração que você tenha feito. Acima temos um roteiro simplificado dos passos utilizados para mover um objeto, ou seja, ativou a opção lá, desapareceu, você clica G e Y para cá, ó. G e X fica vermelho para cá e G e Z fica azul. Você vai mover para cima e para baixo. Vou selecionar os eixos diferentes para a movimentação. As cores dos eixos se alteram, ainda que um tom mais claro, seguindo o padrão exposto anteriormente. Eixos X, Y e Z. Mas se eu quiser mover a uma distância definida como 5, por exemplo, é possível? Sim, é possível. Você vai fazer o seguinte: você aperta o G, aperta o eixo que você quer, aperta o número e dá Enter. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Digamos aqui, ó.
Eu vou apertar o G, viu? Ficou branco. Opa, fiz merda aqui, ó. Vamos lá. Você vai apertar o G. Você vai apertar digamos assim, eu quero mover. Não, vamos na direção do nosso palito aí. Y. E vou botar aqui um 2. Pronto, viu? E se eu quisesse um 3? E se eu quisesse um 1? Entenderam? Vou desfazer, ó. Ó, cadê meu cubo? Cadê meu cubo? Aí, tá aqui, ó. G. Aí eu vou, por exemplo, Z. Eu quero 1. Subiu, viu? Dá um Ctrl Z aqui. Ctrl Z. Ó, de novo. Vou dar um G. Eu vou apertar agora a tecla X. X. Vai aparecer, viram? E eu vou escolher o número 2. Pronto. Viram? Perfeito. Ó. Vou desfazer aqui. Pronto. Então, vamos lá. Você segue o mesmo processo descrito anteriormente. Seleciona o objeto, ativa o Grab com o G, pressiona a tecla selecionada ao eixo, neste caso Y, informa quando deseja que o objeto se desloque, nesse caso 3, e por fim pressiona Enter para travar o objeto na posição. E se eu quiser um valor negativo, é possível também, facilmente, basta, você vai fazer aqui, ó, o G mais a tecla Y mais menos, aí você dá o Enter, menos a tecla lá, Enter, ou assim, 3 menos, entenderam? O processo é o mesmo do anterior, muda apenas o fato de você pressionar a tecla menos antes ou depois do valor que seja negativo. Então vamos rever, vamos lá. O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos a utilizar os eixos, né? Aprendemos aqui, ó, tem várias formas aqui. Temos a seta, temos aqui também esse tipo de eixo, viram? Temos esse daqui também. Vocês escolhem, tem vários tipos. 3 tipos, na verdade. Pessoalmente, eu prefiro esse aqui, ó. Prefiro esse aqui. Podemos mover assim, assim ou assim. Podemos mover também deixa eu desfazer. Com o nosso Gab, que nada mais é que a tecla G, mais a tecla a letra correspondente ao nosso eixo. Lembrando que a gente pode mover por valores em especial, como por exemplo 1, e depois clicar para salvar, né? Lembrando também, vamos relembrar o que a gente viu na última aula. A gente viu o nosso ortográfico, perspectiva, lembram? A gente viu o zoom para frente e para trás do mouse. Vimos também que a bolinha do mouse gira. Entenderam? Ele gira. Viram? Utilizamos a tecla A para desselecionar e selecionar todos os objetos que encontramos aqui dentro. Viram? Aqui, ó. Deixa eu ver mais o que eu... Deixa eu ver se eu me lembro. Além disto... deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Acho que não. Vimos os eixos. Acho que eu não esqueci mais nada. Não. Esqueci mais nada. Então é isso, gente. A gente aprendeu como que a gente seleciona um objeto, né? A gente percebe aqui que está todo selecionado. Essa linha abóbora aqui significa que todo objeto também, o objeto que está aqui dentro do nosso 3D está selecionado. Se não estiver, selecione ou com a tecla do mouse ou com a tecla A. Basta você clicar 2 vezes, ó. Viram? Viram? A gente aprendeu aí a segurar os nossos objetos. Lembrando que eu falei, no Blender, tudo no Blender a gente faz com o botão direito, tá vendo?
tudo com o botão direito, ok? Então, gente, por hoje é só, né? A gente tá pegando as matérias aos poucos, aos pouquinhos. Não tem como eu empurrar mais que isso pra cima de vocês, senão vocês vão se enrolar um pouco, porque é muita tecla de atalho e às vezes até eu fico maluca. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido a aula aí. Até quinta-feira, né? Quinta-feira estarei passando aí. Logo, logo a gente vai estar se formando. O conteúdo não é nada muito extenso. Mas por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Beijos da professora Mellen. E até a próxima aula.